Meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais um dos vídeos do confinamento. Hoje, ainda no capítulo 2, dando sequência à leitura que nós estamos fazendo, nós começaremos hoje pelo versículo de número 25. Começa assim o texto sagrado. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Hoje, como você já deve ter percebido, nós temos um personagem novo para abordar. O nome desse personagem é Epafrodito. Isso mesmo. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nesse personagem, mas eu vou explicar o porquê. A história de Epafrodito, ela aparece somente nesses versículos que nós acabamos de ler e lá no capítulo 4, versículo 18 dessa mesma carta. Então, em nenhuma outra parte da Bíblia você ouvirá falar desse nome, desse personagem, Epafrodito. E hoje eu quero falar desse personagem pouco conhecido, mas com uma história que muito nos inspira. A história começa dizendo que Paulo vai enviar de volta este que havia sido enviado pela igreja. Pastor, eu lembro que na semana passada, você pode estar se perguntando, o senhor havia dito que Paulo ia enviar Timóteo. E por que o senhor agora está dizendo que Paulo vai enviar Epafrodito? É porque são duas situações bem diferentes. A situação de Epafrodito, ele é nativo da cidade de Filipe. Ele é da igreja dos filipenses. E ele foi enviado da igreja para ir até Roma a fim de levar suprimentos, dinheiro, alguns donativos arrecadados por aquela igreja amorosa. Ele viajou mais de 1.000 quilômetros de Filipe a Roma para atender às necessidades do apóstolo Paulo. Ele fez uma viagem difícil, uma viagem arriscada, uma viagem longa, uma viagem que levou muito tempo. Normalmente esse trajeto era um trajeto feito cerca de 45 dias. Imagina você, 45 dias viajando para chegar a um lugar. E agora imagina a ida e volta, 90 dias, 3 meses só de viagem. E penso que esse homem, esse homem abnegado, esse homem dedicado, esse homem que arrisca a sua vida por uma causa, ele vai fazer essa viagem escolhido pela igreja, separado para essa missão, para atender às necessidades do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, eu vou enviar ele de volta, porque ele era daquela cidade, e eu estou enviando ele de volta.
E Paulo vai então expor os motivos. Olha, ele está com muita saudade de vocês. E ele está não só com muita saudade, mas ele está angustiado. Ele já está sofrendo por esse distanciamento. Isso nos faz acreditar que Epafrodito era uma pessoa muito querida da igreja de Filipe. E certamente um homem afetuoso, um homem, né, de muitos amores, um homem agradável, um homem simpático, um homem empático. Paulo está com ele está com Paulo. Ele foi lá para levar os donativos e ficar ao lado do apóstolo Paulo até quando necessitasse. Mas lá naquele lugar, o apóstolo Paulo ele começa a perceber que ele está com muita saudade, ele está angustiado e não só isso. O apóstolo Paulo aqui vai fazer uma menção de um fato muito importante. Ele adoeceu trabalhando para o Senhor. E aqui tem um fato que eu acredito que vale a pena a gente dar um pequeno destaque. Observe que o apóstolo Paulo vai fazer a citação dele, dessa situação, né, do seu estado de saúde, e dizer que ele adoeceu de uma doença que quase o levou à morte. Em uma outra versão, vai dizer adoeceu, né, de grande morte, ou, né, de uma doença mortal. E aí Paulo vai dizer que pela misericórdia de Deus, ele não veio a óbito. Pela misericórdia de Deus, ele foi curado. Isso aqui serve para nos esclarecer algumas coisas que, às vezes, né, dentro do nosso ambiente eclesiástico, as pessoas se confundem. Às vezes as pessoas apontam dizendo que determinada pessoa está doente porque ela está em pecado. Ou às vezes aponta dizendo que ela está doente porque aquilo ali é uma obra de Satanás, é uma obra do adversário. E pior, às vezes diz que aquela pessoa está doente por causa da sua falta de fé. Ou acusa de pecado, ou acusa de uma ação diabólica, ou acusa de uma falta de fé. A Bíblia vai dizer que os sãos, eles não precisam de médico, palavra de Jesus, mas os doentes sim. O adoecimento desse corpo físico, ele também faz parte dessa nossa condição frágil e humana de ser. E pessoas boas, servos dedicados, comprometidos, fiéis, eles também podem vir a contrair doença e em nenhum momento isso significa falta de fé, uma ação diabólica, né? ou então porque aquela pessoa está em pecado. E Paulo, ele vai dizer que esse, a quem ele vai chamar de meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, né, que a igreja enviou para atender às suas necessidades, esse homem, conforme estava no exercício da obra que Deus o confiou, esse homem adoeceu. Nenhum de nós que estamos engajados na obra do Senhor, estamos livres de padecer necessidades e estamos livres de enfrentar a realidade da doença e da enfermidade. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também da manifestação da misericórdia de Deus sobre aquela condição de Epafrodito. A palavra misericórdia é uma palavra híbrida, formada por justaposição. O que quer dizer isso? É uma palavra formada por dois idiomas diferentes e vem de uma palavra miseria, no latim, com a palavra cardia, no grego. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, diante daquela enfermidade do servo, aquele homem experimentou a graça que vinha do coração de Deus sobre a miséria humana. E aqui está para nós todos os obreiros do Senhor, né? Na verdade, toda a humanidade.
aqui está uma palavra de grande encorajamento. Diante das nossas carências, necessidades, fragilidades, impotências, diante dos nossos cansaços, desesperos, angústias, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, com esse Deus caridoso, esse Deus de grande coração, aonde Ele inclina o seu coração gracioso para atender às nossas misérias existenciais. Epafrodito adoeceu trabalhando para o Senhor. Epafrodito foi curado em meio a esse ambiente onde ele estava servindo. Paulo está devolvendo Epafrodito e acredita-se que ele foi o homem que levou a carta. Após a carta escrita, foi ele que levou a carta para a igreja. E Paulo vai dizer, olha, quando vocês receberem ele aí, por gentileza, recebam-no com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Não há nenhum registro das pregações de Epafrodito. Não há nenhuma citação do nome de pessoas que Epafrodito tenha evangelizado. O seu ministério não é um ministério de grande vulto, de grande volume, mas uma coisa que me chama a atenção. Epafrodito foi designado para uma missão difícil, para atender a necessidade do líder da igreja, e ele então arriscou a sua vida em favor de uma pessoa. Fez uma viagem longa por causa de uma pessoa. Ele se cansou numa viagem difícil por causa de uma pessoa. Então eu poderia dizer que Epafrodito é mais um desses personagens da Bíblia pouco conhecido, mas de um grande valor. Paulo vai dizer, honrem homens como este. Pode ser que na sua igreja, pode ser que na sua convivência existam pessoas assim. Pessoas que doam de si para cuidar dos outros. Eu quero aqui abrir um parêntese e hoje desejar os meus parabéns para os profissionais da enfermagem, porque esses são também pessoas à semelhança de Epafrodito, pessoas que doam de si para cuidar de outros. Parabéns aí à galera da enfermagem. Mas voltando, Paulo diz o quanto é importante ter um Epafrodito no meio da igreja. Paulo reconhece o valor desse quase que anônimo Epafrodito. Eu quero deixar aqui, então, uma pergunta para ser respondida por você. Epafrodito me faz pensar nesse tipo de pessoa que sai da sua acomodação, que sai do seu conforto e está disposto a pagar um preço, um custo, correr um risco em virtude de uma missão que lhe é delegada. É muito fácil a gente estar numa posição de cristão salvo, confortável, acomodado. Existe uma expressão que diz sombra e água fresca. Em tempo onde as pessoas estão à procura de conforto e de comodidade, a gente observa na Bíblia um homem que abriu mão disso para correr o risco, para se esforçar, para se dedicar a uma causa, a enfrentar situações difíceis da vida por causa de uma pessoa. Ele não era um grande pregador, ele não era apóstolo, ele não era um missionário, mas ele era um homem comum, vamos assim dizer, da igreja. E sabe por que Paulo está citando isso? Porque lá no capítulo 2, no começo, ele vai dizer assim, olha,
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Está conseguindo perceber? Paulo, ele cita o exemplo de Timóteo, dizendo, olha, como esse, nunca vi ninguém igual. Agora ele entra em Epafrodito e dizendo, olha, honrem homens como esse, porque são homens raros. Eu acredito que a mensagem que Paulo está querendo transmitir é a seguinte, olha, você pode pensar que ser como Cristo é um alvo muito elevado, mas eu vou aqui na carta, bem pertinho desse exemplo de Cristo, colocar diante dos seus olhos pessoas de carne e osso. Eu vou trazer para você um jovem, aonde na vida desse jovem você consegue ver a manifestação da vida de Cristo, porque ele está tomando atitude como a atitude de Cristo. E eu quero trazer agora alguém do meio de vocês, e o nome dele é Epafrodito. Honrem! Esse homem aí é um cristão, esse homem aí tem a atitude de Cristo, esse homem aí arriscou a sua vida, ele abriu mão de si, para doar de si, e para abençoar outro, e esse outro fui eu. Então recebam esse homem com alegria. Baseado nisso, eu gostaria de então lhe incentivar. Valorize mais e honre mais pessoas que você conhece, que fizeram parte da sua história, à semelhança de Epafrodito. Nesse momento da carta, Paulo está escrevendo com um sentimento profundo de gratidão. Então olhe para o lado e perceba pessoas que, assim como Epafrodito, tem dado de si, tem investido em você, tem dedicado para suprir as suas necessidades, atender os seus interesses e ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. É como se Paulo dissesse, olha, Epafrodito foi um enviado da igreja, mas eu o recebo como um enviado de Deus. Um homem que entrou no meu caminho e veio até a mim, numa viagem longa, como um enviado de Deus. Mas eu quero também fazer uma última palavra. Não somente reconheça o valor dos Epafroditos que Deus tem colocado no seu caminho, mas eu não poderia deixar de dizer, seja para tantos outros como um Epafrodito. Gente comum que faz coisas extraordinárias nas mãos de Deus. Essa é a palavra que Deus hoje colocou no meu coração e eu compartilho com você. Receba então essa semente de Deus, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.